E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bira do canal Bira's Experience. Estamos vivendo um momento muito difícil, não somente aí no Brasil, como também em todo o mundo. Gostaria de convidar vocês para analisar alguns pontos que talvez estejam passando desapercebido por nós. E existem certas coisas que nós não nos damos conta. Espero que vocês não vejam este vídeo como uma forma de tentar persuadi-los a pensar como eu, não. Mas que possa levar você a um certo raciocínio, para que possamos entender muitas coisas que parecem estarem encobertos. Mas sabemos que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Peço a sua companhia a assistir esse vídeo até o fim, se assim for possível. Obrigado. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas que passaram a, a criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro aconteceu logo após a aprovação da nova Previdência? Já pararam para pensar sobre isso? Eu quero mostrar essa cena para que possamos entender algo. Assista isso. Bom mestre, por favor, me diga, mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Vá e venda tudo o que tem e dê para os pobres, e terá um tesouro no paraíso. Depois, venha e me siga. Vender tudo, mestre? Tudo que eu tenho? Tudo que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode servir dois mestres: Deus e o dinheiro. Pois bem, aí nós temos uma situação que nos leva a raciocinar acerca do posicionamento de muitas pessoas que passaram a criticar o governo de Jair Messias Bolsonaro. Entendam bem, eu espero que vocês não vejam, não entendam esse vídeo como uma forma de ofensa ou uma forma de julgamento precipitado, não. Mas que possa nos conduzir a uma linha de raciocínio. Pode ser? Então, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade no Brasil que muitas das vezes prevalece a lei de Gerson. Sim. A lei da vantagem. Muitos de nós não nos preocupamos com o conjunto, mas sim com o individualismo. Essa proposta que Jesus fez a esse mancebo rico não era propriamente para que ele abandonasse os seus bens, não. Mas Jesus apenas lhe fez um teste para ver onde estava o seu
coração. E a gente vê muitas pessoas que hoje fazem crítica ao governo de Jair Messias Bolsonaro, porque são pessoas que durante um período de muito tempo viveram na babesca, viveram diante do oportunismo, porque existem certas regras na Constituição que muitas não cumprem. Um simples exemplo, talvez as pessoas que vivem de pensão, de herança, se elas contraírem o matrimônio, elas perdem direito. Só que muitas vivem em uma vida conjugal não oficial. Porque se contrair o matrimônio oficial, como a gente usa no papel, elas vão perder o benefício. Então nós vivemos, infelizmente, muitas pessoas através do oportunismo. E depois da implantação, da aprovação da nova Previdência, as pessoas se sentiram ofendidas, assim como esse mancebo rico também. Ele virou as costas, porque não queria se desfazer dos seus privilégios. Isso é muito triste. Enquanto existem pessoas que dependem de um Bolsa Miséria, de um Bolsa Família, muitas pessoas vivem além do que elas necessitam. E muitas dessas pessoas, que vivem além do que elas necessitam, elas nem mesmo valorizam uma empregada doméstica, não valorizam uma arrumadeira, uma passadeira, uma cozinheira. Não valorizam. E olha que muitas dessas pessoas nem batalharam para isso. Usufrui a herança que foram deixadas pelos seus pais. Consegue entender? Agora, quero convidar vocês a um outro análise. Assista esse vídeo. Harold e Alvete me dizem que há um entre vocês capaz de trazer a paz à nação. Estamos precisando de um líder forte a matar. Você pode unir o nosso povo. Só Deus tem poderes para dobrar a vontade de homens teimosos. O meu modo é seguir o que é direito. Se sou o líder, todos seguirão o senhor obedientemente. Diga-nos a matar. O que fará quanto à torre de Shinar? Construa! 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 Deus disse a Noé para dispersar e encher a terra. Seguiremos as palavras sagradas em vez de construir muralhas. Exato, Joktan, mas há mais de uma maneira de se obedecer a Deus. Não está escrito. Joktan, deixa a matar falar. Eu acredito que todo homem é livre para seguir seu próprio caminho. E quanto a mim, vou construir a torre até os portais do céu. E lá serei um só com Deus. Construa! Construa! E quero que saibam que não sou mais concorrente à liderança e que apoio o grande caçador a matar. Salve a matar! Salve a matar! Salve a matar! Salve a matar! Pois bem, essa cena, ela retrata sobre a construção da Torre de Babel. E a gente vê muitos líderes, principalmente no Brasil, certos gestores que estão inclinados para essa construção desta Torre de Babel, Torre da bagunça, a Torre do comunismo. E a gente vê tantos gestores buscando a destruição da população em prol de uma ideologia comunista. Só que não irá prevalecer, porque nós sabemos que fim levou a Torre de Babel.
ao invés deles, gestores públicos aí no Brasil, se preocuparem com o bem-estar da população, se preocuparem em salvar vidas, porém não, eles têm ocasionado o terror e o temor nas pessoas, colocando pessoas na prisão, fechando estabelecimentos comerciais e não permitindo as pessoas a saírem para ganhar o seu pão. Por quê? Na minha forma de ver, eu vejo como uma pressão psicológica. E nessa pressão psicológica, o povo acaba aderindo a esse conceito. Esta é a forma deles tentarem convencer o povo. E nós sabemos que este isolamento total não trouxe benefícios, não, pelo contrário. Esse isolamento ele fez com que pessoas viessem a sentirem certos sintomas psicológicos dessa situação, que não é bom dizer o nome, e elas acabam buscando os hospitais, e chegando lá, ela não foi contraída dessa situação e acabam contraindo naquele ambiente ali contaminado. E ao elas chegarem em casa, acabam contaminando toda a família. Existem alguns pontos que precisamos analisar. Pontos importantes. Não quero usar esses pontos como forma de persuadi-los a pensar como eu, mas sim analisar e ver até onde é certo ou errado. Gostaria de pedir a você que continuara. Vou apresentar alguns pontos interessantes para que possamos chegar a um denominador comum. Continue comigo. Então, vocês podem ver aí que o OMS ordenou isolamento para evitar a expansão dessa situação, para não dizer o nome, certo? Por que essas imposições não foram colocadas sobre a China, sobre o governo chinês, de onde veio tudo isso? E a China está trabalhando a todo vapor. O mundo parece estar dependente, parece não estar dependente da China, que detém o maior número de matéria-prima, de materiais no combate a essa situação, para que possam salvar vidas. Por que não foi determinado também isso para o governo chinês? Se determinou isolamento total para o mundo, o governo chinês pode ficar lá, vão ter. E outra coisa, vocês já repararam? Vocês têm acompanhado, a mídia tem mostrado para vocês que a China, de onde veio essa situação, tem um número muito baixo de contaminados e mortos. Viram aí? E os países onde a comunidade china, os imigrantes chinos da China são grandes, tiveram números gigantescos de contaminados e mortos, principalmente se tratando dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir a Nova York na semana passada e passei pela Little Chinatown.
Vocês não imaginam o quanto é imenso aquela comunidade ali. Existem lojas, bancos, né, com o nome do banco e algumas coisas escritas em mandarim, em um dos dialetos chinês. Pessoal, olha só, interessante. Eu fiz um vídeo outro dia acerca ali do Chinatown. Mas o Chinatown é bem mais extenso do que imaginamos. Olha aqui. Aqui ainda é um território chinês. Olha os nomes. Ó. É mais extenso do que imaginamos. Olha isso. E aqui parece que está na China. Parece que está na China. E eu achava que era só aquela região, gente. Não é não. Olha isso. Aqui, ó. Ó o ano novo aí, ó. Welcome to Chinatown. Aí, ó. Olha isso aí. Gente, eu achando que era só aquele territóriozinho ali, mas não é não. Olha isso. Aqui, ó, até o banco. Ó. E aí? Você não vê com estranheza tudo isso? Não. Você não vê? Se você não consegue ver com estranheza tudo isso, você, não sei em que mundo você vive. Em que mundo você está presente. Há uma junção de vários governantes com ideologia comunista. Só que eles não estão preocupados com o bem-estar da população. Não! Eles estão preocupados com o poder, com o dinheiro. E não estão preocupados em salvar vidas. Vocês podem ver, como eu disse antes, nos Estados Unidos, o maior número de mortos e contaminados. Na Itália, onde a província, a comunidade chinesa é imensa, na Espanha. Muitos desses países se venderam para o governo comunista chinês. Poucas pessoas conseguem entender quando o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, começou uma guerra comercial contra os chineses. Por que ele começou essa guerra comercial? Poucas pessoas conseguem entender. Os líderes do passado, os presidentes do passado, negociaram com a China. Fizeram negócio com a China, só que venderam a fórmula do negócio. E o presidente Donald Trump está tentando desfazer tudo isso. E tem um ponto de observação também que eu vou mostrar para vocês. Eu sei que esse vídeo vai ficar alongado, mas é preciso para não quebrar a corrente. Eu vou mostrar um ponto de observação para levar você a analisar. Não querer persuadi-lo, mas que você possa analisar. Sobre a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro à China. E um mês depois, veio o caso dessa situação, que eu não vou dizer o nome. O que queria o governo chinês? Nós sabemos, para analisarmos bem, nós sabemos que o Brasil é o pote de ouro, devido às suas riquezas. Às vezes, quando a gente fala nas riquezas do Brasil, são muitas. Principalmente, a gente fala na Amazonas, né? Terrestre. Só que existe uma riqueza em uma outra Amazonas, que é a Amazonas Azul. Poucas pessoas sabem disso. Dos minérios, plantações. O Brasil vai ser o celeiro do mundo. Então essa torre que o comunismo quer levantar, vai cair por terra. Não vai dar certo. Analise essa colocação da visita do presidente Jair Messias Bolsonaro na China.
Pois bem, o governo chinês, o governo comunista chinês, teve a cara de pau de até mesmo usar na recepção ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O governo chinês usou a imagem das crianças para tentar até mesmo comover ao presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro ele tem um carinho muito grande pelas crianças. Só que o carinho que o Bolsonaro tem vai além de ser somente para com as crianças. Ele tem zelo e cuidado para com todos, não somente as crianças. E o governo chinês usou dessa artimanha para tentar persuadir ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, e trazer o presidente, ou levar o presidente Bolsonaro para o seu lado, afastando assim o Brasil da aliança com os Estados Unidos. Por isso que hoje a gente vê uma defesa muito grande da parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para com o Brasil. Por quê? Porque simplesmente o Bolsonaro não se vendeu ao governo chinês. Aí a gente precisa analisar o que vem acontecendo no Brasil. Não vai acontecer, mas suponhamos que venha acontecer do Brasil quebrar. Com essas medidas que estão fazendo esses governantes, esses governadores, prefeitos com ideologia comunista. Caso o Brasil quebre, a China já vai estar pronta a dar dinheiro para o Brasil. E aí o que acontece? Esses dessa ideologia comunista, se acaso conseguissem afastar o presidente Bolsonaro, eles criaria até uma forma de criar uma nova eleição, tá? Vamos esquecer de lado o vice-presidente General Mourão, que, ao meu ponto de vista, ao meu modo de ver, não me traz nenhuma segurança, nenhuma confiança. Eu, particularmente, não confio. Tenho esse direito de não confiar. Assim como tive o direito de não votar no PT e votar sim no presidente Jair Messias Bolsonaro para o bem do Brasil, eu tenho o direito de não ter essa segurança com o general Mourão. Então, eles, os da ideologia comunista, proclamaria uma nova eleição. E aí? E a China já estaria por trás, porque a China quer pôr a mão no Brasil. O Brasil é o pote de ouro. O Brasil é o equilíbrio mundial, para vocês que não sabem. Sim, o Brasil é equilíbrio mundial. Esse, pessoal, é o meu ponto de vista, são os meus análises, tá? Não se sintam obrigados em aceitarem, mas medite. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui nos Estados Unidos, aí do Brasil e de todo o mundo. E que Deus abençoe a todos.